Boa tarde, hoje nós vamos iniciar nossa aula no livro de português, na página 69 até 82. Vamos lá? Preparação para a leitura. Lê algumas informações sobre o bico das araras. O bico das araras tem um funcionamento semelhante ao de um alicate, que ela é assim, ó. Graças a esse forte bico curvado, elas conseguem arrancar os frutos das árvores e quebrar as mais duras sementes com que se alimentam. Responda oralmente. Você já viu uma arara? Onde? O que você entendeu sobre a importância de as araras terem um bico forte e recurvado? Escrevam aí para mim. Aí, na página 70, nós vamos ler esse texto aí. Acompanhe a leitura que o professor vai fazer da primeira parte de um conto que narra a história de uma filhote de arara. No alto de uma árvore da floresta, uma arara chocava 3 ovos. Assim que seus filhotes nasceram, ela notou que uma das ararinhas era diferente, tinha um bico torto. Então, vocês vão ler o título do texto, é a primeira parte, a ararinha do bico torto. E vamos aí, ó, estudo do texto. Você observou que antes do título existe um pequeno texto? Responda aí, o que esse texto informa? Número 2, leia e responda. Você já sabe que chamamos de personagem quem participa da história. Então, toda vez que tivermos uma pessoa, uma pessoa contando a história e que quem tá participando da história é o personagem. Então, vamos supor, eu começo contando uma história, eu sou o narrador. Aí eu falo que esse narrador, ele vai conversar com um dos personagens da história. Então, você sabe que chamamos de personagem quem participa da história. Ou seja, se eu tô contando a história de João e Maria, os personagens é João e Maria. Quem é o personagem principal do conto? Então, quem é o personagem que todo tempo tá falando a história? Quem é o principal? Você vai lá no texto e vai escrever. O problema da ararinha foi ter nascido com o bico torto. Que consequência isso trouxe para ele? Aí, de acordo com o texto que você leu, você vai escrever aí. Marque a alternativa adequada. A ararinha conseguia entender por que não recebia do pai sua porção de sementes? Sim ou não? Você acha que depois que você leu o texto, a ararinha entendia por que o pai não dava a porção de semente para ela? Agora você vai voltar lá no texto, sublinhar no texto o trecho que confirma a sua resposta. Você volta lá no texto, lê. Se foi sim, se ela ficou contente, vai ter uma parte no texto que vai estar falando que ela ficou contente por conta disso, disso e disso. Agora, se você acha que não, vai ter uma parte lá no texto que vai estar escrito não, por conta disso, disso, disso. Aí você vai lá fazer, sublinhar é dar um risco abaixo da palavra, da frase toda. Aí no número 4, complete. Ao perceber que não conseguia pegar as sementes do bico do pai ararinha, a ararinha fez o quê? Responda. No número 5, o que salvou a ararinha quando ela caiu do ninho? Você não lê aí, lá no texto tem falando, só preste atenção na hora da leitura. Número 6, marque o que a ararinha sentiu quando se viu sozinha no chão da floresta. Vale marcar mais de uma alternativa. Ela sentiu o quê? Medo, alívio, fome. Agora, na página 73, é a segunda parte do texto, então, do conto. Então, leia a segunda parte do conto. Pedro, um fotógrafo especializado em animais, e seu filho Mário estavam na floresta em busca de boas cenas para serem fotografadas. Ao se aproximarem de uma árvore onde estava o ninho da arara, o menino viu a ararinha no chão, entre as folhagens. Aí vocês vão ler a ararinha do bico torto, a segunda parte do texto. E depois vamos para o estudo do texto, na página 75. Ao perceber que a ararinha tinha um bico torto, o fotógrafo não quis devolvê-la ao ninho. Por que isso aconteceu? Marque. Aí, ó,
Vocês vão responder agora essa página 75 referente à página do texto 73 e 74. Então, porque ele não sabia onde estava o ninho, porque ele sabia que entre os animais é comum os pais rejeitarem os filhotes que nascem com alguma deficiência. Aí no número 2, por que Pedro teve dúvida de que a arara conseguiria chegar viva ao acampamento? Está falando no texto. Letra B, por que a pequena arara conseguiu se alimentar pela primeira vez? Também está falando no texto. Número 3 aí, marque a alternativa adequada. O fato de o menino ter dado um nome, Ararinha, passa ao leitor a ideia de que ele queria chamar a arara por um nome, ele já se considerava um animal de estimação, ele gostava muito do nome Nina. Então, vocês vão ler o texto e vão entender por que ele teve a necessidade de chamar a ararinha aí, dar um nome para a ararinha. Agora, releia um trecho do texto. Foi levada ao veterinário, depois de examiná-la, ele terminou. Ela tem que aprender a comer. Aí, vamos lá. Agora, marque a alternativa adequada com essa afirmativa. O veterinário mostra que a ararinha não poderia se alimentar só de líquidos, a importância da ararinha se tornar independente para se alimentar. O que você acha aí? Vai marcar com X. Aí, agora na questão 5. As histórias são contadas por um narrador, como eu falei, e é ele que apresenta os acontecimentos ocorridos. O narrador pode ou não participar da história. Isso também acontece, que às vezes o próprio narrador, quando está contando a história, ele participa dessa história. Releia um trecho da primeira parte do conto. Mais uma vez, a ararinha tentou catar as sementes espalhadas no chão do ninho. E ao se mexer, acabou despencando da borda do oco da árvore. Responda aí. Quem está dando essas informações ao leitor? Quem que está dando? O narrador desse conto participa da história? Da história como personagem ou apenas narra os fatos vividos pelos personagens? O que vocês acham? Você acha que ele está participando dos fatos? Porque quando ele participa, ele se inclui na situação. Ele fala, eu vi a ararinha, quando ele participa. Então, você vai voltar ao texto e vai ver se ele é um narrador que só apenas narra, que só apenas vai relatando os fatos, os acontecimentos, ou se ele vai participar dessa história. Continue a reescrita desse trecho como se o narrador da história fosse a ararinha. Mais uma vez, tentei. Aí, como que você escreveria? O trecho é esse aí de cima. Mais uma vez, a ararinha tentou catar as sementes. Mas aí tá pedindo para o narrador da história fosse a ararinha. Então, como que você vai escrever esse texto? Pode botar aí, escrevam aí para mim. Agora, na página 77, dê sua opinião. Marque um X para entender as perguntas a seguir e veja se você respeita o jeito de cada um, eu e os outros. Se um aluno novo da escola pede para fazer parte do seu grupo de brincadeiras, aí você vai marcar. Não acha uma boa ideia, acha uma boa ideia, uma ótima ideia, aceita só para ser educado. O que você marcaria? No 2, se a turma faz brincadeiras de mau gosto com um colega que não acerta o que a professora perguntou, você também faz gozação, chama a atenção da turma, ajuda o colega a responder a pergunta. Se ao visitar um colega, o avô dele puxa a conversa, você pensa que seria bom se ele fosse mais jovem, ele tem experiência e deve ter muita coisa para ensinar, nada do que ele falar vai lhe interessar. Escreva aí pra ti. No número 4 aí. Se numa festa alguém começa a dançar de um jeito muito diferente, você pensa que essa pessoa não liga para a opinião dos outros, acha esquisito e dá risada, cutuca os colegas para eles repararem na dança da pessoa. Faz assim, ó. O que você marcaria aí? Número 5.
Se um trabalho em grupo, um colega tem opinião diferente da sua, briga com ele, ouve a opinião dele para entender o que ele pensa, discute com ele para mostrar que a sua opinião é a que vale. A 6. Se entrar um colega de outra região na sua classe com um jeito de falar diferente do seu, você tenta ajudar esse colega a se enturmar, ri do sotaque dele, puxa a conversa e se interessa em saber coisas no lugar de onde ele veio. O que você vai fazer aí? Aí tem 7. Virando a página, 78. Se um colega ainda não sabe usar bem o computador, você faz questão de mostrar que entende mais do que ele, ajuda esse colega a se colocar à disposição para tirar dúvidas, conta para a turma que ele não sabe nada de computação. Aí vamos lá. Se uma pessoa gagueja quando fica nervosa, você completa as frases que ele não consegue falar, faz de tudo para tranquilizar essa pessoa, ri da situação. 9. Se um colega canhoto está com o braço esquerdo engessado, você faz piadinhas sobre ele com a turba, fica olhando para ver como ele vai se virar, combina com a turma de cada um copiar um pouco da lição para ele. 9. Se você vai almoçar na casa de um colega e descobre que a família dele tem hábitos alimentares diferentes dos seus, você agradece a refeição e só toma um suco, pergunta se podem lhe preparar um sanduíche ou experimenta para descobrir se gosta. Aí vai ter a questão aqui, ó. Cada letrinha vale um ponto, ó. Número 1, o A vale 0, B 2, aí você vai somar de acordo com as cores, some os pontos e confira. De 0 a 7 pontos, você não sabe lidar com o que é diferente. Desse modo, critica as coisas novas, zomba delas em vez de tentar conhecê-las. Procure conviver com as diferenças e tirar proveito delas. De 8 a 14 pontos, você aceita o que é diferente, desde que não seja diferente demais do que está habituado. Tente ser mais compreensivo e aproveitar melhor as novidades, em vez de julgar os outros e zombar deles. 15 a 20. Você não é preconceituoso, enfrenta situações novas e sabe conviver com as diferenças. Gosta de conhecer pessoas e aprender sobre elas. Aí vamos lá na página 79. Conte com a turma o resultado do teste. Discuta com seus colegas a importância de compreender e respeitar o jeito de cada um. Por quê? O que você acha que é importante respeitarmos o jeito de cada um? Escreva aí. Você sabe o que é bullying? Então fique por dentro aí. Fique sabendo. Bullying é um ato caracterizado pela violência física ou psicológica, de forma intencional e contínua, de um indivíduo ou grupo contra outro indivíduo ou grupo, sem motivo claro. No Brasil, a palavra bullying é utilizada principalmente em relação aos atos agressivos entre alunos nas escolas, sob as palavras diversas formas, como empurrões, pontapés, insultos, divulgação de histórias humilhantes, invenção de apelidos que ferem a dignidade, etc. Se você sentir que está sendo vítima de bullying na escola, conte para seus pais o responsável e o seu professor. Então, o bullying não é uma brincadeira. Quando a gente escuta os outros botando um apelido que a gente não gosta, ou falando coisas que a gente não gosta, então isso é caracterizado como um bullying. Diferente se for aquele apelido que você goste. Por exemplo, se alguém te chama de, não sei, moranguinho, porque você é uma pessoa que gosta muito de morango, e você gosta desse apelido, então você não vê melhor um problema? E não é bullying. Mas agora, quando te chamam de morango e você não gosta de morango nem no sonho, aí é um bullying. E quando fazem também piadas de mau gosto, isso não pode. Então, copie os nomes das figuras que estão na cena. Encontre-as e circule. Então, aí, ó, você vai encontrar shampoo, sabonete, regador, tudo com a letrinha cursiva. Ok? Aí, ordem alfabética, só para relembrar.
Você já sabe que para colocar palavras em ordem alfabética, considera a letra inicial de cada uma. Organize os nomes dos animais abaixo em ordem alfabética, ou seja, pela ordem do alfabeto, começando com a letra A. O que fazer quando a palavra começa com a mesma letra? O que a gente deve fazer? Tia já explicou. Quando a palavra começa com a mesma letra, a gente tem que olhar a segunda letra, né? Organize os nomes abaixo em ordem alfabética. Então, ó, aí tem Laísa, Loiane, Leonardo, Lívia, Lucas. Tudo começa com a letra L. Então, o que você vai fazer? Olhar a segunda letra, para ver quem vai vir primeiro de acordo com o alfabeto. 82. E quando as duas primeiras letras das palavras são iguais, o que fazer? Então, quando a primeira letra começa com uma... Igual aqui, ó. A primeira letra começou com L. Aí, se todas as palavras, toda a segunda letra começasse com U, Lucas, Luan, Luana, e assim por diante, começasse com U, a gente ia ver terceira letra. Então, toda vez que as duas primeiras letras forem iguais, ou o nome, por exemplo, Maria Luísa, Maria Eduarda, Maria Fernanda. Então, se todos os nomes forem Maria, o primeiro, a gente vai olhar o segundo nome e vai ver de acordo com a letra. Aí, vamos lá. Organize os nomes das frutas abaixo em ordem alfabética. Então, ele tá mamão, manga, maçã, maracujá. Quando as três primeiras letras são iguais, é a quarta letra que determina a ordem alfabética e assim por diante, viu? Para se divertir, nessa tirinha, a personagem Magali foi fazer compra com a mãe no supermercado. Balas, bananas, biscoitos, bolos, pronto, mamãe, a letra B já acabou. Vamos agora para a letra C. Muito engraçada, né? E muito orgulhosa essa Magali. Então, por hoje a gente termina aqui o nosso conteúdo de português. Vamos passar até amanhã. Um beijo grande.